para trazermos uma discussão. Convidamos Fátima Miranda, subsecretária de Gestão Pedagógica, Legislação e Normas Educacionais da Secretaria Municipal de Educação de Praia Grande, que falará sobre a profissionalização e modernização da gestão da educação. Vai caber a mim a função de moderar essa mesa, na verdade apoiar a Fátima na sua exposição, e eu queria fazer uma breve apresentação da trajetória da Fátima Miranda, que é subsecretária de Gestão Pedagógica, Legislação e Normas Educacionais na Secretaria Municipal de Praia Grande, formada em Pedagogia, com especialização em Deficiência Mental pela Fundação Lusíadas, em Santos, e também em Administração e Supervisão Escolar pela Unisantos e Gestão Escolar pela Consultoria GAL Empreendimentos Educacionais. Possui ainda pós-graduação em Educação Infantil pelo Instituto IESDE. A Fátima tem uma visão teórica e prática da gestão da educação. E como se trata de um seminário de gestão da educação, concluindo esse programa Melhoria, a professora Alícia Freixo entendeu que seria muito interessante ter o testemunho e a fala da professora Fátima iniciando esse seminário, num diálogo com vocês, dirigentes, gestoras da educação, num diálogo de igual para igual, como colegas aqui que compartilham o desafio de fazer a gestão municipal da educação, a partir do exemplo concreto de uma cidade aqui do estado de São Paulo. Então, agradeço a sua disposição de estar conosco. Obrigada. Bom dia a todos. Eu gostaria de perguntar se eu posso ficar em pé, porque... Licença. Bom, eu sou professora, né, gente? Não dá para ficar sentada, e eu sou descendente de português e fala com o corpo, né? E também porque eu gosto de estar mais próxima das pessoas. Uma vez eu ouvi uma pessoa falando que isto aqui, as coisas físicas, às vezes, atrapalham a comunicação. Então, é muito bom estar próximo de vocês. Bom, eu vou falar aqui para colegas, né? Temos professores? Levanta a mão quem é professor. Está na sala de aula. Temos gestores aqui? Muito bem. Então, todos ligados à educação, né? Dirigentes. Bom, eu sou professora de formação, trabalhei em Praia Grande, tenho 29 anos de trabalho lá no município. Então, eu conheço a história toda do município no que se diz respeito à educação. Eu gostaria de agradecer o convite, né, da oficina e do seminário, porque Paulo Freire dizia que a gente aprende em conjunto. Pessoa sozinha aprende muito pouco. Podemos dizer que não aprende, porque até o menino lobo que ficou lá na floresta terminou aprendendo alguma coisa, né? Mas as pessoas aprendem em conjunto. Se nós aprendemos em conjunto, eu vou passar aqui a minha experiência e com certeza algumas coisas serão levadas que vocês reproduzirão lá na prática de cada um. Eu gostaria de iniciar com o vídeo, tá? Antes de eu passar um vídeo lá para vocês, eu queria dizer o seguinte. Nós temos um prefeito na nossa cidade atualmente que é um empreendedor e um visionário. E eu vou mostrar para vocês, primeiro, a evolução, na verdade, a melhoria do município, né? Tudo a ver com o tema do programa, a melhoria do município de Praia Grande. Depois eu chego na educação. Quem conhece aqui a cidade de Praia Grande? Até os Mamonas Assassinas falavam de Praia Grande, né? Do Boqueirão, da Brasília Amarela e tudo mais. Essa música, como outras coisas também,
sempre tiveram um tom depreciativo com a cidade, né? Quem nunca ouviu falar que é a cidade de farofeiros? Né? As pessoas iam, faziam turismo de um dia, largavam toda a sujeira lá na praia, etc. e tal. E o nosso prefeito atual, que já teve outras gestões, que a primeira gestão dele como prefeito foi em 93, ele quis acabar com essa ideia desse município que recebia pessoas que iam lá, usufruíam da cidade e largavam a sujeira e vinham embora, né? Então ele fez uma mudança muito radical nesse sentido. Então eu vou mostrar para vocês um pouquinho da cidade, que esse vídeo foi feito inclusive pela prefeitura, que chama-se Metamorfose, que onde o prefeito teve o objetivo de mostrar a cidade como era e a cidade como está. E aí depois a gente vai fazer uma conversa entre nós, que aí eu vou chegar para a educação, tá bom? Então vou convidar vocês a assistirem a Metamorfose de Praia Grande. Praia Grande já foi apenas um distante bairro de São Vicente lutando por um mínimo de infraestrutura básica. Passou pela época dourada na década de 50, no começo da especulação imobiliária, quando se tornou um balneário promissor e bem frequentado, até chegar na tão sonhada emancipação em 1967. Foi nesta época que quase atingiu todo o seu potencial, sendo uma das praias mais próximas da capital. Mas o crescimento desordenado acabou com os anos dourados. No começo da década de 1990, o retrato de Praia Grande era esse. Ruas sem calçamento, mato por todo lado, sujeira nas praias, vala e esgoto correndo a céu aberto. Uma cidade crescendo sem o mínimo planejamento. Praia Grande pedia socorro. A população, com vergonha, baixava a cabeça. A cidade ficou conhecida pelos turistas de um dia. Estava mais que na hora de dar um basta. Finalmente, a partir de 1993, Praia Grande volta a respirar esperança. Um novo governo municipal, junto com a iniciativa privada e a população, dão início a uma nova fase. Com muito trabalho e planejamento, a cidade começa a mudar. A transformação começou pela urbanização dos 22 quilômetros de praia. As barracas de madeira deram lugar a modernos quiosques. Um novo paisagismo foi criado, como calçadão, jardins e ciclovia. Depois de muito tempo, Praia Grande estava mudando a sua imagem para o Brasil. A metamorfose atingiu também o sistema de saúde, com a construção de avançadas unidades e prontos-socorros amplos e confortáveis. Tudo informatizado. A problemática Santa Casa foi transformada no Hospital Irmanduce, com prédio próprio, equipamentos de última geração e mais de 200 leitos. Com recursos próprios, um novo sistema viário foi implantado, com a construção da Via Expressa Sul. Quase toda a cidade foi pavimentada, principalmente as áreas carentes que nunca haviam sido lembradas. No esporte, um ambicioso projeto foi colocado em prática. A cidade ganhou novos ginásios e equipamentos. Uma estrutura nesta área foi montada, com pista de atletismo aprovada pela Federação Internacional. Uma piscina coberta e aquecida foi construída,
e hoje atende mais de 1.000 pessoas por mês, de todas as faixas de idade, além de 8 novos ginásios poliesportivos, sendo que o Falcão tem capacidade para 3.000 pessoas. Isso sem falar nos esportes náuticos, a escola de surf e as pistas de motocross, kart e de skate. A educação ganhou atenção especial. 65 escolas foram construídas e revitalizadas. Todas seguem um padrão visual e de qualidade e contam com equipamentos de informática. Hoje, os pais podem verificar a frequência dos filhos em tempo real. Os professores passam por capacitação constante. Há ainda a distribuição de material didático. A Prefeitura mantém convênio com uma entidade de ensino superior, dando bolsa de estudos. E possibilitou também a instalação da FATEC, cedendo prédio. Outra ideia que se transformou em sucesso é o Super Escola, um projeto que oferece atividades esportivas e culturais de graça para crianças de 7 a 14 anos. Cerca de 10.000 alunos participam da iniciativa, que ocorre no período oposto ao do ensino regular, em sala de aula. Praia Grande ganhou o selo de Cidade Amiga da Bicicleta. O município conta com 80 quilômetros de ciclovias e é um dos que possui maior infraestrutura cicloviária do país. Os 272.000 habitantes hoje se orgulham de ser um dos destinos mais visitados do Brasil. O reconhecimento é da Embratur. A cultura em nossa cidade vem se destacando. A Prefeitura inaugurou o Palácio das Artes, um espaço para apresentações de música, teatro, exposições, cursos e outras atividades, muitas delas gratuitas. Com tanto desenvolvimento, foi preciso também pensar na segurança. O município é visto por mais de 1.500 câmeras, que transmitem ao vivo para essa central de monitoramento, onde as polícias civil e militar trabalham em conjunto. Tudo isso só é possível porque há uma extensa malha de fibra ótica instalada na cidade. A Guarda Municipal foi criada e a cada dia ganha novos equipamentos e veículos. A terceira idade tem atenção especial em Praia Grande, com programas e equipamentos totalmente voltados para os idosos e diversas atividades, garantindo que ninguém fique parado. O Conviver é um deles, onde além de fazer amizades, eles têm a oportunidade de fazer cursos, atividades físicas e até bailes. A creche do idoso dá toda a atenção e apoio para passar o dia, fazer as refeições e à noite voltar para casa. E no Lar São Francisco ficam os que precisam de um lugar para morar. Na promoção social, famílias de baixa renda ganham oportunidades, aprendendo de graça um ofício. Desta forma, ajudam no sustento da família. E com tanta inovação, infraestrutura e qualidade de vida, não é à toa que, segundo o IBGE, Praia Grande é uma das cidades que mais crescem no país, com 10.000 novos moradores por ano. Praia Grande, a cidade de todos. Estão todos convidados a conhecer a Praia Grande, né? Visitar e ver que essa cidade de fato não é mais a mesma. Todas as pessoas que a gente conversa falam: eu ia lá quando eu era pequena, meu pai me levava, minha família levava, mas se for agora, não vai conhecer. Bom, vocês viram que aí no vídeo fala que em 1993 a Praia Grande mudou. Então, em 1993, entrou para prefeito da cidade o Alberto Pereira Mourão, não sei se vocês já ouviram falar. E nós tivemos a felicidade de ter uma secretária de educação que também era apaixonada, é apaixonada pela educação. Essa dupla, esse prefeito e essa secretária, eles eram assim, a sintonia era muito grande. Então a gente está falando em processos, né? E processo na minha cabeça é algo que se processa.
e para se processar tem que haver sintonia. Na questão de gestão por processos, nós estamos ainda gatinhando, porque, para mim, gestão de processos é igual a democracia. A gente pode saber muito bem o que é, mas fazer é que é a chave, né? E falar de democracia é falar de participação, é todo mundo em conjunto, não sei o quê. E processo é a mesma coisa. Mas para fazer isso é difícil, né? Hoje em dia a gente tem muitas teorias, tem muita gente que sabe falar muito bem sobre determinada coisa, mas quando você vê, não combina muito bem a teoria da pessoa com a prática dela. Nesse sentido, eu vi um neurologista falando que as grandes neuroses, hoje em dia, elas existem porque as falas das pessoas não têm a ver com as suas práticas. A gente fala que a gente tem que conviver com as diferenças, a gente fala que a gente tem que respeitar o outro, e o que mais a gente vê aí? É gente não aceitando a diferença do outro, é gente desrespeitando o outro. Então, a fala nossa precisa começar a ter coerência com a nossa ação. Bom, então, essa sintonia dessas duas pessoas, para vocês terem uma ideia, ela é tão grande que o nosso prefeito, que começou lá em 93, voltou agora, e ela é vice-prefeita dele. Mas para nós, como comentei com a Alice ali, ela é a minha eterna secretária de educação, porque ficou quase 20 anos na educação. E é uma pessoa muito querida por todos, né? Bom, o que aconteceu? Para eu contar um pouquinho da história da educação desse município, porque eu já falei da cidade, né? Agora eu vou falar da educação. Em 2001, como essa secretária sempre foi muito participativa, ela foi numa reunião na Undime, aí veio falando, e todo mundo sabia, da história do Plano Nacional de Educação, que foi em 2001, e esse número aí, 10.172, ficou na cabeça da gente por muito tempo, porque aí a gente tinha que começar a ler o Plano Nacional, porque era tudo novidade, né? E aí nós pegamos esse Plano Municipal de Educação, e uma coisa nele dizia para a gente que a gente tinha uma responsabilidade muito grande, fazer o nosso Plano Municipal de Educação. E tem um item nesse plano, que as escolas deveriam fazer os seus projetos político-pedagógicos. Pode passar um pouco. Então, o que foi que norteou o Plano Nacional de Educação foram essas legislações que todos nós sabemos e conhecemos, né? Que é a Constituição de 88, a Estadual de 89, a LDB, a Emenda 14, que começou a falar de dinheiro, que para nós da educação, dinheiro é um problema, né? E o Plano Decenal da Educação para Todos. E é óbvio que é muita coisa para a gente estudar e ainda dar aula, né? Professor e gestor, o professor tem que estudar e dar aula. O gestor tem que gerenciar tudo e também tem que estudar. Eu digo que educação é uma coisa louca, né? É um processo louco, é muita coisa, mas que as pessoas precisam se formar e se aperfeiçoar sempre. Bom, aí, para iniciar o nosso Plano Municipal de Educação, a secretária na época solicitou que todos chamassem a comunidade para dentro da escola. Olha, em 2002, chamasse a comunidade para a escola e começasse a conversar com a comunidade para elaborar o projeto político-pedagógico. Está ali, ó. Os diretores nas unidades escolares, então, começaram a fazer essa conversa com a comunidade. Olha lá. Nas escolas, eles chamavam, elaboravam o documento, porque os pais contribuíram, mas depois eles chamavam os pais para mostrar o projeto político-pedagógico. O que a gente fez com esses projetos político-pedagógicos? Eles vieram todos para a secretaria e eu tive a satisfação
de ser chamada para ler todos esses projetos. Eu e mais duas, na época nós éramos supervisoras, lemos todos os projetos. Na época a gente estava com umas 45 escolas, hoje a gente tem 63. Nós lemos todos os projetos. E o que a gente fez? A gente começou a compilar o que era comum em todos os projetos. Qual era a fala comum das comunidades? Com esse documento que a gente fez, levantando os pontos comuns, a gente encaminhou esse documento para deixa eu terminar. Nas escolas esse projeto era apresentado, que eu já falei. Na secretaria a gente fazia a semelhança. Pode passar. Então pense assim, a escola está fazendo uma coisa, a secretaria complementando aquilo. E a equipe começou a sair em busca de informações. Então ia para cursos patrocinados pela Undime, né, oferecidos pela Undime. Em todos os lugares a gente começou a buscar informações. E aí nós realizamos audiências públicas, começamos a chamar lá na secretaria pessoas que quisessem conversar sobre educação. A associação de bairros, APM, os grêmios, a gente não tinha grêmio, mas a gente chamava na educação de jovens e adultos aqueles que quisessem participar na discussão. E também tínhamos uma conversa muito boa com a diretoria estadual de educação, lá, que fica em São Vicente. Vou te passar. Bom, as conclusões de toda essa conversa, todo esse estudo, a gente mandou para o Conselho Municipal de Educação, que é um órgão, né, que é um órgão não, é um pedacinho de pessoas que tem bastante representatividade. E aí a gente encaminhou lá para o Conselho Municipal de Educação. Esse conselho deu publicidade, porque como tem representantes de vários segmentos, eles levaram, a gente até falava para eles, vocês precisam levar para a comunidade essas informações, isso precisa ser esparramado. Bom, e aí a gente elaborou um documento e enviamos, aí fizeram a legislação, pode passar que vai estar na próxima. Isso começou em 2002, mais ou menos, toda essa história que eu resumi para vocês. Em 2005, aí fizeram a minuta de lei que foi enviado para aprovação. Eu até tenho aqui o plano, depois se alguém quiser dar uma olhadinha. A Lei 1249 de 2005, que instituiu o Plano Municipal de Educação. Acho que isso já vai terminar aí, mas eu quero conversar um pouquinho. Olha lá. Aí acabou a história, fizemos o plano. Dá a impressão que foi o dever cumprido. Não, está pronto o plano, né? Só que no plano diz que a Câmara acompanhará as ações ali. Em 4 anos ela ficaria acompanhando para ver como é que estava aquelas ações propostas. E aí, nós estamos agora em 2014, ele está com 9 anos. Em 2013, finzinho de 2012 e comecinho de 2013, a Secretaria da Educação começou a percorrer as escolas para saber se as professoras, porque isso daí a gente chamou muita gente. Só que como alguém comentou aqui quando a gente chegou, por que precisa ter formação continuada? Porque as pessoas mudam. Não sei aqui, né, nessa região, mas lá em Praia Grande tem gente muito nova atuando. Parece que está assim, muita gente se aposentando, muita gente nova entrando. Bom, aí a gente começou a percorrer as escolas, porque nós já fizemos a jornada contemplando 1/3 para estudo, professor, correção de atividades e tal. Aqui também? Então, a gente levou para as escolas o Plano Municipal de Educação e pedimos para os gestores discutir com os professores o Plano Nacional, o Municipal de Educação.
Porque o que a gente percebeu que muita gente não conhecia, que são essas pessoas novas que não participaram desse processo todo. Aí nós começamos a discutir e agora, em setembro, nós elaboramos um fórum com representantes de professores, de diretores, da equipe técnica, onde nós fizemos a avaliação do que eu tinha no plano, que já foi contemplado, o que precisa alterar e o que precisa acrescentar, que na época não foi colocado, né? Então, acho que está aí. Olha lá, nós fizemos esse fórum com a equipe técnica e para ver o que precisa ser acrescentado. Então, terminei de falar. O que acontece agora? Todas essas alterações que fizeram os professores, funcionários, foi encaminhado para o prefeito, porque o prefeito acompanha bem de perto as coisas da educação. E nós já estamos em projeto, no começo do ano, um outro fórum para socializar com toda a rede essas alterações. E no segundo semestre, porque aí sim ele vai estar completando 10 anos, para a gente reformular o nosso Plano Municipal de Educação. Eu terminei a história do Plano Nacional de Educação. Então, agora eu quero conversar bem assim, próximo de vocês. Eu não sei se vocês repararam, prestaram atenção no vídeo, que a gente tem frequência digital, né, nas escolas. Então, se você pensar assim, como que a gente vai profissionalizar e instituir a questão de gestão por processos, né, que seria a tônica aqui. Eu estou focando na educação, mas o objetivo é gestão de processo. Então, vamos imaginar aqui, nós tínhamos a digitação de ponto, de funcionários, de todo mundo. Tínhamos a digitação de ponto. Isso foi instituído por um processo, todo mundo, o RH instituiu esta forma de controlar a frequência de funcionários. Como é que a gente imagina uma gestão de processo acontecendo só num pedacinho, né? Então, para que seja, de fato, a gestão de processo, ela deve ocorrer com todos os lugares. Então, nós fizemos lá a gestão de frequência digital para aluno. Então, os alunos também entram na escola, não está em todas. Ele digita a frequência. Quando ele vai para a escola, para a sala de aula, a merendeira já sabe quantos alunos tem para preparar a merenda. Existe algo que estava programado aí, que ainda não surtiu, não está 100%, que é o pai receber SMS por conta dessa frequência. Se o aluno não entrou, o pai recebe a informação de que o aluno não entrou na escola. Então, esse é um exemplo. Outro exemplo ali é a fibra ótica que tem em toda a Praia Grande. Todas as escolas têm frequência digital. Então, o processo de fibra ótica, ele proporcionou que todas as escolas tenham frequência digital e as lousas digitais. Há 4 anos, mais ou menos, todos os professores da rede receberam notebook. Então, eles conseguem preparar as aulas, traz para a escola, usam na lousa digital, tem a frequência digital, tudo isso. O que eu falei para vocês da história do processamento na mente, né? Isso tudo passa na cabeça de um prefeito e dos secretários. Só que eles precisam ser colocados em prática. E para ser colocado em prática, tem que ter uma sintonia muito grande. Por isso que eu digo que a gente está aprendendo a trabalhar com essa sintonia. E essa nossa
eterna secretária, que hoje é vice-prefeita, quando eles começaram essa gestão, qual foi o objetivo deles na gestão do município? A vice-prefeita fez uma proposta de trabalho que ela fica ligada com todos os secretários de educação. Porque é óbvio, se não tem essa sintonia, cada secretário faz lá, como um colega diz, cada um entra no seu box e faz o seu trabalho e o outro não sabe o que um está fazendo. E para gerir o município por processos, tem que estar todo mundo integrado, né? Como o companheiro falou que os municípios estão se integrando, tem que estar integrado. Então, a função principal na prefeitura, da secretaria da vice-prefeita, é integrar todos os secretários para que o que a educação faz pode ajudar na saúde, porque a gente tem prontuário único, que a saúde utiliza os dados dos alunos. Então, mas isso tudo é aprendizado, viu, gente? Porque hoje em dia a tecnologia, ela avançou tanto, eu estava conversando com a colega ali, mas as pessoas ainda não avançaram tanto quanto a tecnologia. As pessoas, eu digo, da minha idade, mais ou menos, um pouco até menos. Porque teve uma escola que o diretor chamou os pais para conhecer o processo de trabalho na lousa digital. E o professor estava mostrando para o pai, olha, assim, assim. Chegou uma hora que deu um nó, o professor não conseguiu fazer mais nada e o aluno veio e mostrou para os pais como funcionava a lousa. Então, o que a gente percebe? Que aluno, em determinados quesitos, eles estão à frente de nós. Uma professora uma vez disse assim, eu não acredito, eu não concordo que o aluno sabe mais do que eu. Não. Em questão de quantidade, pode ser que nós, quem tem mais idade, pela experiência, sabe mais. Mas em determinadas coisas, o aluno vai dar de lavada no professor, né? Então, essa questão da tecnologia, ela veio ajudar muito, mas nós ainda estamos, até em determinados momentos, brigando com a tecnologia. E gerir processos, porque eu até vi uma colocação assim, gestão de processos é uma coisa, e gestão por processos é outra coisa, né? A maioria dos municípios e de instituições, elas gerenciam processos. Porque chegou, porque saiu, porque tem que voltar, porque tem isso, porque tem fulano, tem que tomar ciência. Isso nós estamos gerenciando o processo. Na verdade, a gente tem que caminhar. Fazer a gestão por processo. E por processo precisa estar todo mundo muitos em sintonia. Isso, gente, trabalho coletivo, a gente sabe como é que é, né? A gente dá o trabalho para os alunos, 5 alunos põem o nome e 2 fazem. Nós não sabemos trabalhar. Nós, na nossa idade, da década de 40, assim, nós não foi ensinado. Para nós não foi, a nossa cultura escolar não garantiu o trabalho coletivo. E hoje a gente precisa gerenciar uma secretaria ou fazer a gestão de um município com todos, em conjunto. Como é que é isso, né? Eu vou ter que perguntar para o outro o que é que eu tenho que fazer? Eu não posso mais decidir? Então, fazer gestão por processos é participação de todos, é participação da contribuição de todo mundo, cada um dando a sua parcela de contribuição. Eu teria muitas coisas para falar para vocês em termos práticos, mas eu me coloco à disposição e nós vamos fazer um tempinho agora para perguntas, dentro do que eu falei, o que vocês gostariam de saber.
Quem quiser fazer alguma pergunta, algum complemento, algum comentário, aqui no contexto da Anvapa, no contexto que foi trabalhado com a gestão de processos, acho que seria interessante para a professora Fátima dar um retorno para vocês também. Fátima, eu gostaria de fazer uma pergunta. Eu conheço o trabalho de vocês e vi que uma Secretaria de Educação ser transformada ao longo dos anos, mas com toda uma modificação na ponta, que são as escolas de vocês. Eu queria que você colocasse um pouquinho de como que é a participação, você já falou um pouco, mas como que é a participação comunitária e como são os conselhos de educação nas escolas da Praia Grande. Obrigada, Alicia. Eu não sei se vocês conhecem aqui o PDE. Já ouviram falar em PDE? Teve gente que teve que fazer PDE? Bom, em 2009, a gente fez... E com relação a processos também, que eu vou para entrar nisso, o município realizou o seu PAR. Alguém sabe aqui o que é PAR? Plano de Ações Articuladas? Tá. Então, foi feito o plano de ações articuladas. E neste plano, apontou algumas coisas que a gente deveria melhorar. E uma dessas coisas que a gente deveria melhorar era a questão de conselhos de escola. Entre outras coisas, mas eu vou focar no conselho de escola porque foi a pergunta. E aí, na época era a dona Maura que era a secretária. Aí ela chamou 3 supervisoras e incumbiu as 3 supervisoras de rever essa questão de conselho de escola. Até porque o MEC estava fazendo um curso, estava oferecendo um curso, que não sei se alguém daqui conhece, o fortalecimento dos conselhos escolares. E aí, das 10 supervisoras, 5 se inscreveram no curso. Eu fui uma delas, porque se eu ia discutir isso nas escolas, eu tinha que me preparar. Então, eu fiz o curso de conselhos escolares à distância, pela Universidade de Brasília, e, ao mesmo tempo, eu fui fazendo com os diretores esta mesma conversa. Bom, e aí a história é longa, mas para responder eu digo assim, todas as escolas diziam para nós que elas tinham conselhos de escola. E aí a gente começou a passear nas escolas, porque como eu falei que a fala é uma e a prática é outra, a gente não via conselho de escola acontecendo. Durante o curso, a gente fazia uma pergunta para as pessoas sobre conselho de escola e eles respondiam para a gente coisas da Associação de Pais e Mestres, da APM. Aí a gente começou a perceber que as duas coisas estavam emboladas. A APM é pessoa jurídica, conselho de escola é ação sem questão jurídica. Então, e nós envolvemos todos os diretores nessa conversa. Os diretores, ao término do curso, a gente fez certificação pela Secretaria de Educação, só que todas as pessoas que a gente formou já não estão mais na rede. Já tem outras pessoas novas. Então, esse curso de conselhos de escola, ele foi repetido. Porque a gente começou a dizer para o professor, o que o seu conselho de escola faz? Aí ela dizia assim, a gente reúne conselho de escola quando tem problema disciplinar. Precisa tirar um aluno da escola porque está atrapalhando, então a gente reúne conselho. Mas você chamou ele, por exemplo, para elaborar o projeto político-pedagógico? Qual é a participação do conselho? Então, foi amplamente discutido, há falhas, porque quando eu
chamo o outro para discutir comigo, eu tenho que estar aberta para o que ele vai dizer, mesmo que aquilo me contrarie. E, aliás, nesse sentido, o PDE também deu uma bagagem muito boa, porque na elaboração do PDE tem muitas perguntas que pegam a gente na curva para fazer o diagnóstico da escola. Então, essas perguntinhas que nos pegam é que a gente tem que se debruçar. Mas o conselho de escola lá, todas as escolas têm Proforme e, vamos dizer, 70% funcionam e 30% ainda é pessoa que ou não sabe fazer a gestão do conselho de escola ou não sabe ainda trabalhar em conjunto, que é isso que a gente precisa aprender. Não sei se eu te respondi.